boa tarde. Olá, Ana. Olá, Isabel. Olá, Olá, Ana. Sejam muito bem-vindas a esta conversa. Temos aqui connosco Isabel, escritora e jornalista, e Ana Stilwell, cantora e escritora de cartas à sua mãe. Exatamente. Bem, Isabel e Ana, vocês têm escrito desde o dia 20 de março uma crónica diária no Público que intitularam Birras de Mãe. E têm falado de vários temas sobre educação infantil, na ótica quer de mãe, quer de avó, separadas por este isolamento social que atualmente vivemos. E a minha pergunta, a primeira é, como é que surgiu esta ideia? E as mães também fazem birras? Fazem muitas birras e as avós mães e as mães filhas fazem todas muitas birras. E eu acho que fazem birras para fora, mas também fazem birras para dentro, que são um bocadinho piores, porque as birras para fora resolvem-se mais ou menos, toda a gente sabe delas e toda a gente pode participar em resolvê-las e o assunto fica em cima da mesa. As birras para dentro, que eu acho que são muito típicas muitas vezes da relação avós-mães, sejam elas filhas ou noras, às vezes são birras para dentro, ou seja, as pessoas vão amoando e vão criando ressentimentos e depois exprimem-se por bocas foleiras, como a gente dizia, e que claro que toda a gente entende, não é? A pessoa que as diz acha que está a ser muito subtil, mas é óbvio que toda a gente entende, e essas é que eu acho que são essas birras que fazem mais estragos. Ana? Sim, claramente fazemos birras e foi exatamente por isso que este projeto começou, porque na verdade isto é uma forma também de nós digerirmos as nossas próprias birras, uma com a outra e com o mundo, porque nós as duas partilhamos isto desde sempre, de escrever ajuda-nos a pensar e ajuda-nos a arrumar as ideias e a sentir, a conseguir deixar passar os assuntos, por isso é exatamente porque as mães e as avós fazem birras que o projeto iniciou-se e aliás veio de uma birra desta sensação de oh meu Deus, agora vamos ter que estar separadas e então vamos explodir escrevendo uma à outra e não deixando de vencer esta distância, porque também esta distância às vezes, e temos falado também sobre isso nas cartas, mesmo o Zoom e estas coisas às vezes obrigam um bocado a uma conversa de circunstância, o que é que fizeste, o que é que estás a fazer, mas há uma parte da intimidade que se perde de quando a pessoa está e fala e vai conversando sobre os assuntos, e nós não queríamos perder isso de ir conversando e pensando sobre assuntos, e então acabámos por fazê-lo por carta e tem sido muito, como é que se diz, terapêutico. Fantástico. E certamente também muito importante para quem tem lido e tem acompanhado. É um bónus, exato. A tónica desta crónica assenta nesta vivência de duas realidades diferentes, não é? Mães e avós. Falem-nos um pouco destas duas experiências e porque é que tem sido importante neste tempo de quarentena este registro, esta forma escrita de comunicarem uma com a outra. Eu acho que eu percebi o que era ser avó no momento em que as gêmeas, as filhas mais velhas da Ana, nasceram e que eram as minhas primeiras netas, em que eu olhei para elas e senti uma paixão absoluta, do 0 ao 100 num segundo, e depois percebi que não as ia trazer para casa, ao contrário das mães, e portanto para mim o sentimento foi um reconhecimento. Eu até acho que mais do que as mães, provavelmente que estão atordoadas por uma cesariana, por anestesia, por um parto muitas vezes, nós avós reconhecemos um sentimento. O sentimento já lá está, é o nosso amor aos nossos filhos e portanto é só um reconhecimento. E depois começa uma aprendizagem de perceber que vamos ser retaguarda e que não vamos ter o controle.
portanto isso aí depois cria muitas birras interiores, muitos momentos de felicidade, porque acho que é de facto a melhor terapia anti-envelhecimento, a melhor terapia psicológica para o medo de morrer, é esta sensação de continuidade, mas ao mesmo tempo é esta sensação às vezes, como eu dizia, quando a Ana saiu lá de casa, porque ela foi para lá para casa a seguir às bebés nascerem, quando ela saiu eu estava como aquela da Ágata a dizer levem os anéis, levam os carros, mas deixem-me as crianças. E pronto, e do outro lado, eu acho que há sempre, no momento em que se é mãe, muda tudo, não é? Acho que todas as relações são questionadas, a pessoa transforma-se. E a relação com os nossos pais, mas particularmente com a nossa mãe, acho que sofre uma revolução gigantesca, porque para já aquelas ameaças todas que tivemos desde pequenino, quando fores mãe vais perceber, pronto, começa aí a contar, não é? E então é uma altura de várias aprendizagens e também uma espécie de segunda adolescência, o que também faz as birras aparecerem, porque é uma altura em que a pessoa tem que questionar a mãe que teve, ou o modelo que teve, e começar a pensar dentro do próprio contexto e do marido que tem, e da vida que tem, e dos filhos que tem, como é que vai ser mãe. E por isso nós também sentimos muito isso ao princípio, no nosso percurso de mãe, avó, barra filha, porque nas gêmeas, até porque elas eram duas, houve uma participação enorme e estávamos muito em sintonia. É o jackpot das avós. Exato, havia sempre um colo, era preciso ser mais um colo, e por isso houve essa altura em que estávamos todos mais ou menos na mesma onda. E depois, quando eu tive a Marta, a minha terceira filha, segunda gravidez de terceira filha, houve uma série de coisas que eu comecei a questionar e a querer fazer de forma diferente do que a minha mãe faria e de algumas coisas que a minha mãe acreditava. E isso fez com que houvesse alguns conflitos, mesmo, pronto, iguais aos da adolescência, que é a pessoa perceber, eu adoro-te, mas não quero ser como tu exatamente, por isso, como é que... Quer ter uma identidade própria, não é? Exatamente, agora tenho aqui uma intrusa. Se calhar também quer dizer alguma coisa sobre a mãe dela. Exatamente, em cadeia. Massa. Não está. Pronto, está à procura de borrachas. Tens que perguntar ao pai. Ele tem, está bem? Está bem? Ai, coitadinha, magoou-se. Pronto. E então... Anda cá. Mas podemos continuar, Ana. A Ana e eu podemos continuar a conversar enquanto ela resolve as questões todas. Portanto, foi isto. Houve, por exemplo, em relação à amamentação, por exemplo, houve ali um momento, eu achava muito normal e sempre tinha amamentado os meus filhos até aos 4, 5, 6 meses, mas depois quando a Ana achou que devia amamentar para lá disso, por exemplo, a mim fez-me imensa confusão, porque achava que era um bebê, já era mais crescido, já comia papas, e portanto a partir daqui criámos, olha, essas tais bocas, e até que um dia explodiu e fizemos as duas uma birra e foi ótimo, portanto não há dúvida que as birras para fora não fazem assim tantos estragos. Claro, foi importante conversarem e resolver estas questões, não é? Eu própria tinha ideias muito feitas, em que eu, por exemplo, imaginava que aquele bebé que andava sempre ali ao colo na manduca e que mamava ia ficar uma criança muito dependente da mãe, que aquilo não era bom, porque depois uma das coisas que nós descobrimos como avós é que estamos ensanduichados entre filhos e netos, porque queremos proteger às vezes estupidamente os nossos filhos dos maus tratos dos filhos deles, não é?
cansados e estão estourados e para que é que estás a fazer uma birra se a tua mãe acabou de chegar do trabalho e está tão cansada, e por outro lado também vermos as coisas pelo lado dos mais pequeninos. E portanto eu tinha um bocadinho medo disso e a realidade depois é importante porque esta filha da Ana, a Marta, a minha neta, é super independente, super feliz, ou seja, teve o colo na altura certa e correu muito bem, isso fez-me mudar de ideias e portanto eu acho que quando conversamos é possível pedir à outra pessoa para dizer, mas explica-me, porque é que tu fazes assim? E a partir dessa abertura a outra parte também já tem vontade de vir ao nosso encontro e de explicar, em vez de ser uma acusação e uma defesa. E vice-versa, porque às vezes existe esta teimosia, não é? Das filhas ou das noras ou dos genros, de não, eu faço à minha maneira, aqui não tem nada. E é assim, isto não é possível, porque a partir do momento em que nós convidamos, e muitos pais usam, não é a palavra, mas que aproveitam imensas coisas boas que vêm dos avós, e também tem que dar alguma abertura para conversar e para questionar, porque para acolher, não é? Para acolher, que não pode ser só, pronto, fica, até faz imenso babysitter, faz isto e aquilo, não sei o quê, mas na verdade não pode dizer nada sobre o que se passa. E claro que acho que é preciso imensa sensibilidade e imensa calma, principalmente porque a mãe que vai ser questionada provavelmente tem um déficit de sono muito grande, por isso é melhor ter um cuidado extra sobre como abordar qualquer tipo de tema, mas porque estamos no rebuliço e por exemplo, quando às vezes as crianças fazem birras ou são mal criadas ou de segunda noção que nós costumamos ter, e há muita gente fora que diz, mas devias fazer assim. Isso não ajuda, por mais que seja bom que todos falem sobre isso, e toda a gente pode perguntar porque é que estás a fazer assim, ou porque é que escolhes este tipo de parentalidade em relação àquele, mas sempre com alguma sensibilidade para os dois lados, para se poder conversar de facto, e não cada um pôr no seu canto a defender as coisas. Sim, porque também às vezes eu sinto, Ana, não minha filha, Ana Varão. Eu sinto que às vezes há muitas modas de parentalidade e que às vezes os pais desta geração, que não é a minha, são pais um bocadinho como quem fez primeiro o mestrado, depois o doutoramento e depois os filhos, até eventualmente são mais velhos do que nós fomos quando fomos pais e têm ideias muito organizadas e isso é ótimo e sabem o que é que querem, mas ao mesmo tempo faz um bocadinho confusão a Alice Gopnik, aquela psicóloga e escritora que escreveu Queremos pais mais jardineiros e menos carpinteiros. Às vezes, vendo da minha geração, dá a sensação de que os pais às vezes querem ser um bocadinho carpinteiros demais e esculpir o filho à medida dos seus sonhos e depois ainda por cima se calhar é só e estão ali projetados todos os desejos e todas as vontades e por isso às vezes é um bocadinho nós com alguma experiência não olharmos para isso e não termos alguma vontade de desconstruir isso, de abanar, de ser um bocadinho contraditório disso e isso obviamente gera conflitos, não é? Mas claro. Não é mau gerar conflitos. De todo. É um acrescentar de valor. Exatamente. O problema é não serem abertos. Para mim a discussão é muito sempre assim. E essa comunicação, essa discussão tem sido importante nestes dias, esta forma escrita de troca de cartas entre mãe e filha? Tem feito... Para mim tem sido o que faz suportar esta quarentena, é muito este projeto, organiza-me o dia, organiza-me o tempo e mantém-me em contacto com a Ana e com os meus netos que são tão importantes no meu dia-a-dia. Claro. E portanto para mim tem sido mesmo muito bom e realmente há coisas que nem é por não querer dizer, mas no dia-a-dia, quando a Ana está comigo e temos 4 crianças à volta, muitas vezes não falamos ou não falávamos destas coisas e este espaço das cartas permite até pôr
a conversa em dia, que já estava em falta há muito tempo. Exatamente, sim, eu sinto o mesmo, acho que é uma forma, como eu dizia no princípio, é uma forma de organizar também nós próprios e fazermos um bocado um balanço interno e ir mantendo esta intimidade, por isso eu acho que tem sido ótimo e também é ótimo depois, como eu acho que essa é a grande vantagem das redes sociais, é sentir depois pessoas que se identificam com o que nós estamos a dizer, portanto é logo uma sensação de não estarmos sozinhos. Uhum. Eu acho que isto para mim tem sido especialmente engraçado porque eu escrevo mesmo para a minha mãe, quer dizer, não estou mesmo a pensar no objetivo final. E por isso, quando de repente as pessoas se identificam, eu fico tipo, que engraçado, pronto, porque não estava a escrever diretamente para. E isso é sempre muito bom, eu acho que para qualquer mãe, qualquer avó, qualquer ser humano, sentir que não está sozinho em qualquer emoção. E tem alguma crónica preferida que gostassem de partilhar? Qual foi assim o tema que mais gostaram de escrever? Eu ainda estou naquela versão daquele balão de explosão em que diz eu quero os meus netos aqui e agora. E porque eu acho que de facto ao princípio pensámos que estes zooms e estas maneiras virtuais de nos encontrarmos e são fantásticas, não é? Estamos as três em 3 sítios diferentes e podemos conversar, mas com as crianças é bastante desesperante, porque é óbvio que elas, por muito que até manejem melhor a técnica do que nós, ou pelo menos do que eu, a verdade é que muitas vezes ficamos paralisados perante este FaceTime e os avós estão a sentir isto, que é tinham os netos no seu dia-a-dia, muitas vezes até como um projeto de vida ou como um objetivo de vida, iam buscar a natação, iam levar, portanto faziam mesmo parte e a conversa surgia dessa intimidade e desses momentos da experiência partilhada e naturalmente, e agora estão em frente de um ecrã a dizer para um neto, então, o que é que tu fizeste hoje? Que ainda por cima está em quarentena e não fez nada. O que é que fizeste hoje? O que coisa, mas gostas da avó? E a criança está, como nós estamos naqueles dias de anos em que alguém nos telefona, adoramos que nos telefonem, adoramos que se lembrem de nós, mas ao fim do dia já não sabemos, sim, gosto muito de fazer anos, cá estou, e a conversa fica de circunstância. Eu acho que os avós entraram em pânico a pensar que tinham perdido, alguns até magoados, a pensar que tinham de alguma maneira perdido a intimidade com os netos e com um perigo secreto, que é: será que agora que eles têm tanto pai e tanta mãe, já não vão precisar dos avós, não é? Será assim, Ana? Não é nada assim. Não é nada assim, mas eu percebo isto até deste lado dos pais, quando falam com os avós, sentem essa frustração. Eu sinto imenso esta coisa com os Zooms e com estas coisas, porque exige assim uma conversa um bocado mais forçada, não é? E por isso para eles acho que é difícil. E sinto que é difícil, até porque depois toda a gente, normalmente as pessoas quando se encontram-se mais ou menos em exclusivos, é que ligar, depois ligar a ti, depois ligar não sei quem, e às tantas eles já não conseguem dar, nem eles nem nós, já não conseguimos olhar para o telefone, já tiveram reuniões, já tiveram aulas, já ninguém pode olhar para o computador nem para o telefone. E isso é mais fácil. E o que eu tento, que é válido para qualquer outro avô, é que a verdade da relação deles não está ali naquele momento de todo, está sempre, e às vezes são capazes de estar a adormecer e dizer, mãe, mas eu tenho tantas saudades. Ainda no outro dia estava a ouvir uma entrevista da mãe, e eu estava a adormecê-los, mas estava a ouvir, e uma das minhas filhas disse, tira isso, que eu fico cheia de saudades da avó só de ouvir a voz dela. Por isso, acho que também há este mecanismo e estas memórias, esta relação incondicional não desaparece com nenhuma quarentena, nenhum isolamento, não é possível. E isso vê-se no dia a dia, nas memórias, nas brincadeiras, e quando pronto, estão presentes, fazem parte deles. E por isso pode ficar descansado. Claro, até lá é ir mantendo, não é, esta continuidade de presença, mas através de outras formas. Exato. Ana, e a sua crónica preferida também foi essa?
Eu gostei muito, mas eu gostei imenso de todas. Há uma que escrevemos agora, mas eu acho que não saiu, portanto não vou dizer. Tá bem, não vamos... Não, mas há uma que saiu e que as pessoas comentaram muito, que é aquela da criança explosiva e de termos, das crianças serem, no fundo, terem um comportamento na escola e um comportamento em casa, e agora de repente foram compactadas com a escola em casa, não é, Ana? Era um bocadinho... Sim, é um tema que até porque os meus filhos têm muito isso, são capazes de ter vários tipos em casa são de uma forma e na escola de outra, e sempre senti isso e falámos sobre isso e sobre estas explosões. E como nós todos temos estas explosões, só que nós hoje em dia temos de uma maneira um bocadinho mais socialmente aceitável, e mesmo assim, não sei, porque há sempre aqueles nos empregos, no escritório, há sempre um que quando está estressado e há um limite que começa a ser horrível com os outros e ser super antipático e super bruto, e no fundo isso é só uma forma de explosão, não é, de birra, como as crianças também fazem. E por isso tem sido, essa para mim foi muito especial, porque os comentários, era naquilo que eu estava a dizer, que os comentários de mães que diziam: ai meu Deus, eu já chorei à porta de casa da escola porque estava a tentar falar com os professores e explicar, e não têm noção desta realidade e desta diferença, Ao contrário também, aquela mãe muito querida que escreve a dizer que acabou de sair de uma reunião em que os professores disseram: se todos os alunos da minha turma fossem assim, eu estava feliz, e o filho em casa era difícil. Pronto, portanto há os dois, não é? Nós tendemos a achar: ai, portou-se mal na escola, mas há o contrário, porta-se muito bem na escola e explode em casa, que era o meu caso. Pois, era isso, esse relato era assim, e é muito verdade. E esta diferenças entre as crianças, podem obviamente na escola, que têm umas exigências e que têm algumas coisas a cumprir que elas não querem falhar e cumprem, mas depois chegam a casa e desmoronam. São contextos diferentes, claro. São contextos diferentes. Tal como também, certamente, quando estão com a avó têm uma determinada relação, comportamento, e quando estão com os pais, outro. É perfeito. E deve ser universal, porque eu tenho uma placa que uma daquelas plaquinhas que me trouxe a minha filha Madalena, e que trouxe a minha filha Madalena, e que diz exatamente: pais, crianças bem-vindas, pais fiquem à porta. Portanto, esta ideia de que as crianças portam muito bem em casa dos avós e não fazem e depois mal a mãe chega, nem é preciso saírem da mesma casa. Lá está a mãe e o pai e mudam completamente. Às vezes é um desafio para os avós e é um desafio para os pais também. Claro que sim. Isabel, Ana, querem partilhar algumas dicas, algumas estratégias como conselhos para outras mães e avós que nos estão a ouvir? Acho que a dica mais válida é: sobrevivam. Quando quiserem. Não, eu acho que acima de tudo, eu acho que as mães, principalmente nesta altura de quarentena, não precisam tanto de conselhos, precisam de validação, de que pode estar tudo bem, pode estar tudo mal, e podem se sentir horrível, e há dias que não faz mal se não fizeram nada, e há dias que não faz mal se quiseram fazer tudo, porque acho que cada família, cada criança, cada pai tem um contexto tão próprio e tantas coisas diferentes para gerir, que acho que os conselhos e as coisas só bem. Nós fizemos outra carta sobre isso, os conselhos para os outros, na verdade, podem ser ter um efeito contrário, não é? Exato, podem ser sim. Exato, por isso acho que diria que era tentar manter as coisas o mais calmas possíveis, e toda a gente calma e bem, e depois tudo o resto se resolve com o tempo. O colo dá-nos muito alento, não é? Ter alguém que nos ouça e que nos dê, e que nos aceite e que nos dê colo. Pronto, e se as crianças agora provavelmente precisam de muito colo também,
e nós mães também precisamos de muito colo e os avós também precisam de muito colo e toda a gente está, o país inteiro precisa de colo, pronto. Que eu acho que é isso, eu acho que em termos de educação, acho que é sobretudo sermos capazes, o que é muito difícil, de não julgar e de termos compaixão e não acharmos todos que somos especialistas em educação e que sabemos exatamente como educar os filhos dos outros, porque os nossos às vezes não fomos capazes e às vezes isso até nos traz mais frustração e queremos fazer de outra maneira, mas é sobretudo isso, ser capaz, não é fácil, mas ser capaz de manter uma atitude de acolhimento. Eu e a Ana sentimos muito isso, às vezes a Ana telefona a desabafar e eu tenho uma ânsia tão grande de lhe solucionar os problemas que desato à procura de soluções que não interessam nada, porque ela é que tem que resolver os problemas dela, e eu desato à procura de soluções porque eu quero um penso rápido, eu quero basicamente que ela deixe de sofrer e fique bem, e isto às vezes depois é muito frustrante, porque a outra pessoa obviamente, quando a gente lhe dá uma solução do género, olha, porque é que em vez da quarentena não vais para a lua e ficas lá um bocadinho a dormir e depois lá ninguém te chateava, e como aquilo é absolutamente inviável, claro que levamos um certo coice da resposta a dizer acha que eu vou para a lua, e a pessoa sente-se incompreendida, mas ao mesmo tempo desajeitada, sabe? Fica zangada consigo própria, porque sabe que o que estava a propor era uma coisa absurda, mas era esse seu desejo de que ficasse tudo bem, muito depressa. Durante 5 minutos, exato. Mas é tão importante termos estas pessoas, mãe ou filha, que nos ouça e que nos dê aqui este colo que tanto precisamos nestes momentos difíceis, não é? É um privilégio. Acham que vamos todos aprender alguma coisa com esta experiência? Que cartas futuras é que imaginam que vão escrever os vossos filhos ou netos depois destes dias de quarentena? Eu estou mesmo a ver esse assunto, é nós a dizer, bem, lembras da quarentena, tipo, cala-te com a quarentena, não quero ouvir mais, isso já passou, já faz não sei quanto tempo, eu nem consigo decorar a data disso, por amor de Deus, mas é que foi em 2010, foi tão importante, o que é só a prova de como tempo, nós agora eu estava a estudar história com elas e estavas a dizer, já viram, isto vai aparecer nos livros de histórias, e eu a pensar, bem, se ligarem tanto, como estão a ligar à história que eu lhes estou a tentar transmitir, vai correr bem, já vai saber da quarentena, já por isso, não, mas acho que não, quer dizer, acho que é como tudo, há pessoas que vão aprender imenso com esta quarentena, outras pessoas vão rapidamente tentar esquecer o que aprenderam, acho que espero que como sociedade consigamos tirar algumas lições disto, mas isso é um desejo grande mais, portanto, na expectativa mais pequenina, espero só que cada família consiga, que tenha usado esta oportunidade também para testar outras formas de estar, porque acho que há mães que vão perceber que de facto adoravam ficar em casa com os filhos e que naquele trabalho que achavam que era super importante e que afinal para elas não é e que preferiam vir. Há mães que vão valorizar imenso e dizem que bom eu poder trabalhar e que bom eu poder sair e que bom eles poderem ir para a escola e acho que é uma boa oportunidade e acho que tem sido uma boa oportunidade para perceber que há muito mais tipos de relação e de modelos mesmo em relação à escola, da online schooling há muito mais coisas do que aquilo que nós achávamos que era a única hipótese. E isso acho que pode ser mesmo em termos de trabalho, há uns meses dizia-se que era impossível, que não se podia nunca trabalhar, que sim, que era online, que lá os suecos é que faziam isso, mas nós obviamente não podíamos. E agora muitas coisas não dão na mesma, mas há muitas outras que afinal dão. E por isso acho que foi uma boa oportunidade para testar isso. E as experiências boas acho que se deve aproveitar e as outras deve-se pelo menos saber que não são boas e que não vale a pena experimentá-las outra vez. Que não funcionam. Exato. Eu tenho um bocadinho horror àquelas pessoas ou àquela ideia que tem sido de que a quarentena, que isto tudo e que o Covid e que esta pandemia foi uma coisa boa para chamar a atenção do mundo, etc, etc. Eu acho que não foi uma coisa boa, não vai ser para a economia, vamos estar, garanto-vos que vai haver toda a gente a dizer que afinal não devíamos nada ter feito quarentena, porque a economia é que estava à frente, vai haver muita...
temos que ter muita capacidade de suportar a irritação que vão ser os comentadores todos a dizer que se fez mal e que se devia ter feito de outra maneira, como se nós soubéssemos antes isto, como é que se devia fazer, não é? Se tivéssemos experiência, mais as teorias da conspiração todas, mas o que eu acho que é diferente é conseguir tirar partido das coisas más que acontecem. Isso é que eu acho que é uma lição que nós todos podemos aprender e a capacidade que nós temos de nos adaptar às situações. E, portanto, tivemos que ficar em casa, primeira semana barata tonta, segunda semana com dificuldade de foco, terceira semana adaptado. E isto é, uma coisa é tirar coisas boas de uma coisa má, outra é dizer que isto foi bom porque... E eu isso aí tenho muito medo, não foi bom, não foi bom. Agora que no meio disto encontramos coisas boas, isso faz parte do extraordinário que nós seres humanos temos, que é esta nossa capacidade enorme de nos reinventarmos. E quando se falava muito disto eu dizia, olhem que eu estudo história para trás e já houve muitas pandemias e muitas pestes e a humanidade inventou-se. E por isso, e reinventa-se, e os cientistas estão a trabalhar e as pessoas mais espirituais, está toda a gente a tentar a pensar e disto vamos dar um passo para a frente. E por isso eu acho que é só isso, é paciência. É sempre uma virtude. E descobrir formas alternativas. Eu acho que temos estado a falar aqui muito de família, mas estamos a esquecer o casal e o casal dos avós. E quantos casais é que não têm posto de tal maneira à frente os netos que deixaram de ter vida própria? Se os pais já fazem isso, que é deixarem muitas vezes ter vida de casal ou de intimidade, porque estão sempre numa roda viva com os filhos à volta, os avós também pode ter acontecido exatamente a mesma coisa e pode ser este o projeto e de repente viram-se nesta quarentena um com o outro na mesma casa. Aliás, as bocas, as andotas que circularam dos homens supostamente reféns das mulheres em casa são para rir, mas são significativos. Significa que de facto se calhar estava-se pouco tempo um com o outro. E eu, pela minha parte, e espero que muitos casais de avós, pela sua parte, tenham descoberto que isto tem sido ótimo. Temos conversado imenso, temos dado passeios, temos feito coisas a meio da tarde, a dar o nosso passeio higiênico de espairecimento ao sol e a ver as plantas e juntos e a conversar claro que vou estar a rebolar no fim da quarentena porque o meu marido adora cozinhar e portanto eu tenho que me sentar lá e comer, mas até isso, ter alguns hábitos de me sentar a uma mesa e interromper o trabalho para estar com outra pessoa e portanto eu acho que espero realmente que não se percam essas coisas e que se calhar vamos sair da quarentena os avós cheios de saudades dos netos, mas também a pensar, eu não quero perder isto, eu não quero que a minha vida deixe de ter tempo para mim, tempo para ler um livro, sem ter que ir a correr buscar este à escola. De certa maneira, eu acho que, por exemplo, para mim soube muito bem não ter tantas coisas marcadas. Sim. E se calhar do alívio que sentimos com as coisas que foram desmarcadas, podemos perceber o quanto elas nos custavam e que se calhar não valem assim tanta pena, não é? Portanto, não deixa de ser uma experiência em que desfocamos naquilo que é essencial e fazemos este exercício de comparar o que é mais importante, não é? E talvez seja necessário repensar, como dizia a Ana há pouco, o que é mais importante na minha vida, o que é que funciona na minha família, se eu quero ou não fazer alguma coisa diferente. Exatamente. Querem acrescentar alguma ideia, alguma mensagem? Só agradecer, obrigada. Só agradecer imenso e gostamos imenso do seu projeto e vamos estar de olho no seu projeto, porque realmente pareceu-nos mesmo interessante. Eu é que tenho que agradecer o vosso tempo, a vossa presença aqui. Sem dúvida uma mais-valia para essas conversas, trazer aqui um bocadinho estes testemunhos de mãe e avó. E penso que a Ana tem uma surpresa para nós, é verdade, Ana? Eu não fico 5 minutos sem aproveitar para contar, não é? Vamos a isso.
Esta música foi o single do meu álbum, que faz agora um ano, mais ou menos, e pelo qual usei o pretexto para fazer uma digressão à volta de Portugal da autocaravana com a minha família. Já estamos cheios de saudades da autocaravana. Chama-se Fiz-te a Ti. Há quem faça casacos, há quem faça aviões, quem faça esculturas só com botões, há quem faça vestidos só em cetim, mas eu fiz-te a ti. Há quem consiga inventar o que imagino, canto uma música sempre no tom, há quem corra quilómetros até ao fim, mas eu fiz-te a ti. E por mais que essas coisas tenham valor, nada se compara ao meu amor. Os seus olhos perfeitos, sua boca de mel, sua gargalhada, o cheiro da sua pele. Há quem tenha inventado o computador, o Facebook e o Google, até o calor. Há quem se tenha lembrado de inventar um extintor, mas eu fiz-te a ti. Há quem pinte um quadro, nos faça chorar, cante um fado que nos leva ao altar, mas os direitos de autor do teu andar reclamo para mim, pois eu fiz-te a ti. E por mais que essas coisas tenham valor, nada se compara ao meu amor. Os seus olhos perfeitos, sua boca de mel, sua gargalhada, o cheiro da sua pele, pois eu fiz-te a ti. Tarabureirarabureirarabará, tararureirarabureirarabureirará, tarabureirarabá, tarabureitará. Muito obrigada, Ana, muito obrigada, Isabel. Foi um prazer estar convosco e acredito que também quem nos está a acompanhar também vai ser um momento bem passado. Um grande beijinho. Obrigada. Obrigada, beijinhos, adeus.